Modelagem e simulação da produção de etanol via fermentação alcoólica da glicose. Esse trabalho é apresentado pelos alunos Evelyn Souza, Luana Silva, Thalia Adriane e Lucas Caldas. O uso de energia renovável é uma realidade e uma preocupação em todo o mundo. Bom, com o impacto ambiental causado pelos combustíveis fósseis, tornou-se uma grande preocupação por conta da emissão dos principais gases que contribuem para o aquecimento global. E o crescimento por essa demanda de energia tem pressionado o desenvolvimento de sistemas e tecnologias mais eficientes e a diversificação de fontes de suprimento, especialmente de energias limpas e renováveis. Mas o que seria essa energia renovável? Nada mais é do que a energia proveniente de recursos naturais que são restabelecidos de forma natural ao longo do tempo, sem esgotamento, e sendo chamado de energia verde ou energia limpa. Isso porque a combustão de materiais orgânicos devolve à natureza apenas o carbono, que foi utilizado lá no crescimento da planta. Então, assim, esse carbono retorna ao seu ciclo, não gerando grandes prejuízos ambientais. As fontes mais conhecidas nós podemos destacar a energia solar, a energia eólica e a biomassa. E o que seria a biomassa? Bom, entende-se por biomassa toda a fração biodegradável de produtos e resíduos de matérias orgânicas. A biomassa, quando ela é comparada com combustíveis fósseis, no caso dos derivados de petróleo, ela gera muito menos emissão de gases causadores do efeito estufa, sendo por isso considerada uma fonte de energia renovável. No nosso caso, nós vamos enfatizar sobre os recursos agrícolas oriundos do bagaço da cana para a produção do etanol. O etanol. O etanol é o álcool etílico combustível, porém mais conhecido como o etanol. Ele é uma fonte de energia limpa e renovável, e ele provém de várias matérias-primas. Porém, a cana-de-açúcar é o insumo agrícola mais utilizado na fabricação dele no Brasil, e sendo considerado até o melhor do mundo. O etanol ele pode ser obtido a partir de um processo bioquímico denominado fermentação alcoólica. A imagem ao lado é a estrutura química do etanol. Dando continuidade à introdução do artigo Modelagem e Simulação da Produção de Etanol via Fermentação Alcoólica da Glicose, por Michel Silva e Daniele Oliveira. A fermentação escolhida será alcoólica, no qual ocorre o processo biológico. Durante a glicólise, o piruvato se transforma em duas moléculas de acetaldeído e com isso é liberado o dióxido de carbono. Em seguida, o NADH doa seus elétrons para o acetaldeído e então temos o etanol. A levedura escolhida será a Saccharomyces cerevisiae, a qual é muito utilizada em processos industriais para a produção de cerveja. Um fungo presente na levedura é responsável pela fermentação alcoólica. Existem 3 tipos de processo fermentativo: batelada, batelada alimentada ou contínua. O processo utilizado será a batelada alimentada para evitar efeitos de inibição causados pelo produto pelo substrato no processo de fermentação, no qual nutrientes são adicionados ao bioreator durante o cultivo e que os produtos permanecem no bioreator até o fim da fermentação. Para Bassanese, modelagem matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos, resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Para fazer a modelagem matemática do processo de fermentação alcoólica via batelada alimentada para a produção de etanol, será utilizado um programa de computação Scilab.
capaz de solucionar algoritmos complexos e de fácil manuseio. Ele inclui um grande número de bibliotecas que englobam funções gráficas, integração numérica, álgebra linear, otimização e entre outros. O objetivo da modelagem matemática será aperfeiçoar algumas de suas variáveis, visando melhorar a produtividade e diminuir o tempo de equilíbrio de reações. Meu nome é Luana e eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho Modelagem e Simulação da Produção de Etanol via fermentação alcoólica da glicose. Vou iniciar a parte de metodologia. Para realizar os estudos, foram utilizadas equações que foram adaptadas para o uso de glicose na produção de etanol, com o auxílio do micro-organismo Saccharomyces cerevisiae. Balanços de massa. As equações 1, 2 e 3 representam o balanço de massa para as concentrações de células, substrato e produto, respectivamente, ao longo do tempo. A concentração de células indicada pela equação 1 depende apenas da velocidade de crescimento das células e da velocidade de morte celular, em que Rg é igual à velocidade de crescimento celular, Rd é igual à velocidade de morte celular. Já a equação 2 mostra que a concentração do substrato ao longo do tempo se baseia na velocidade de crescimento celular, na massa de substrato consumido por massa de células formadas e na velocidade de consumo do substrato, em que YS sobre C é igual à relação de massa do substrato consumido por massa células novas formadas. RSM é igual à velocidade de consumo do substrato. E a equação 3 já mostra que a concentração de produto formado ao longo do tempo é igual à velocidade celular multiplicada pela relação entre a massa de produto formado por massa de células novas formadas, em que YP sobre C é igual à relação massa-produto formado por massa de células novas formadas. Leis de velocidade. Tem várias leis de velocidade para o crescimento de novas células. A que foi utilizada nesse trabalho é uma adaptação de uma das mais utilizadas, que é a equação de Monod. Essa representada no slide. A equação de Monod representa uma simplificação de várias situações reais das fases típicas de um cultivo. A equação 4, essa agora representada no slide, é uma forma empírica fundamentada na equação de Monod para processos nos quais o produto inibe a velocidade de crescimento celular, que é o caso do etanol, em que micromax é igual à velocidade específica de crescimento máxima, Cp é igual à concentração de produto com a unidade grama por decímetro cúbico, Cp asterisco é igual à concentração de produto no qual todo o metabolismo ele cessa, a unidade também é grama por decímetro cúbico, N é igual à constante empírica, Cc é igual à concentração de células grama por decímetro cúbico, Cs é igual à concentração de substrato grama por decímetro cúbico e Ks é igual à constante de Monod, com a unidade de grama por decímetro cúbico também. A velocidade de morte celular, como se sabe, é o resultado do esgotamento de nutrientes no meio e pode ser calculada por meio da equação representada no slide, em que Kd é igual à velocidade específica de morte natural. Além de ser consumido para a produção de novas células, uma parte do substrato deve ser usado para a manutenção das células já existentes. A velocidade com que o substrato é consumido para a manutenção celular está indicada nessa equação representada no slide. RSM igual M vezes Cc, em que M é igual massa substrato consumido para a manutenção por massa de células vezes o tempo. Dando continuidade à metodologia do artigo Modelagem e Simulação da Produção de Etanol via Fermentação Alcoólica da Glicose. Bom, vamos adentrar falando sobre estequiometria. A estequiometria de crescimento celular é complexa e varia conforme o micro-organismo e as condições do ambiente. No caso,
do nosso artigo da formação de etanol por intermédio da formação de glicose, a formação do produto somente ocorre durante a fase de crescimento exponencial, que a equação 7 que vou mostrar agora traz o cálculo da velocidade da formação do produto. Essa equação é essa aqui. Ela quer dizer, ela mostra para a gente RP. O que é esse RP? É a velocidade da formação do produto, igual a YP sobre C, que é a relação da formação de produtos sobre células novas formadas. Isso multiplicando o RG, que é a velocidade de crescimento celular. Bom, falando sobre equações diferenciais. Combinando as equações anteriormente apresentadas, que a Luana apresentou para a gente, obtém-se as equações 8, 9 e 10, que são equações diferenciais ordinárias e representam a concentração de células, que é a 8, concentração de células, a 9, concentração de substrato e a 10, a concentração de produto. Tudo isso ao longo do tempo. Bom, vamos explicar cada uma dessas equações. Bom, a equação 8, que é DCC, que é a derivada da concentração celular, sobre dt, que é a derivada em relação ao tempo, é igual à velocidade específica de crescimento máximo, multiplicando 1 menos Cp, que é a concentração do produto, dividido por Cp asterisco, que é a concentração do produto no qual todo metabolismo cessa. Isso multiplicando Cc, que é a concentração celular, mais Cs, que é a concentração do substrato, dividindo por Ks, constante de Monod, mais Cs, que é a concentração do substrato, menos, abre parênteses, Kd, que é a velocidade específica da morte natural, vezes Cc, que é a concentração celular. Bom, vamos explicar agora sobre a concentração de substrato, que é a seguinte equação: dCs, que é a derivada da concentração de substrato, sobre dt, que é a derivada em relação ao tempo, menos ys sobre c, que é a relação da formação de substrato sobre células novas formadas. Isso multiplicando velocidade específica do crescimento máximo, vezes menos Cp, como disse anteriormente, que é a concentração do produto, dividido por concentração do produto no qual todo o metabolismo cessa. Multiplicando a mesma equação que expliquei anteriormente. Então, vamos explicar a equação 10, que é a concentração do produto, que quer dizer dCp sobre dt, que é a concentração derivada da concentração do produto sobre a derivada em relação ao tempo. Tudo isso igual a YPC, que quer dizer relação da formação de produto sobre células novas formadas. Isso multiplicando a velocidade do crescimento celular. Vamos adentrar nos valores iniciais desse modelo, que Cp asterisco corresponde a 93 gramas por diâmetro metro ao cubo, N corresponde a 0,52, o max que corresponde a 0,33, KS 1,7, M 0,03, YCSC que corresponde a 12,5, YPS que corresponde a 0,45, YC a 5,6 e KD 0,01. Bom, esse foi o nosso trabalho apresentado sobre metodologia do nosso artigo.